Então depende muito também aí da cidade, das influências que essas pessoas receberam. Então vou te colocar aqui um exemplo. É uma pergunta muito interessante porque não somente envolve a gramática, envolve também uma questão cultural. No vídeo de hoje eu estarei respondendo a dúvidas frequentes de português que eu recebo tanto em aula quanto de comentários aqui do canal. Veja que perguntas são essas neste vídeo. Olá! Ótimo dia para você! Você está na Aprendendo Português Brasileiro. Eu sou a professora Audrey e neste canal você vai encontrar conteúdos sobre português para estrangeiros, cultura brasileira, vida no Brasil e temas ligados à área da educação. Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu te dou as boas-vindas. E se você já é inscrito, é ótimo ter você aqui novamente. No vídeo de hoje, eu estarei respondendo a dúvidas frequentes de português, dúvidas que eu recebo em aula dos meus alunos e também dúvidas, comentários que me chegam aqui no canal. Essa é já a parte 3 em que eu respondo essas dúvidas. Então, se você quiser conferir estes outros vídeos, eu sugiro que depois desse você vá para a playlist do canal e veja os vídeos anteriores. Então, para começar os trabalhos deste vídeo, em que eu estarei respondendo a dúvidas frequentes de português, eu vou começar com um comentário que eu recebi de uma pessoa de um dos meus vídeos aqui do canal. E o comentário foi exatamente o seguinte: porque eu, pronuncia dessa maneira novamente. Então, a indagação dessa pessoa foi em relação à maneira como eu pronunciei, e eu pronuncio, na verdade, o som dessas palavras, né? Que terminam com TE ou com TI, que é o ti, o som do ti. E eu quis aproveitar esse gancho, porque justamente nesses dias eu tive a mesma indagação de um aluno. Inclusive, esse aluno, ele quis rever novamente os tópicos da fonética do português brasileiro. E o que se trata disso? Isso se trata de uma variação linguística. Ou seja, a maneira como eu pronuncio esse TE e esse TI, que é um som de ti, é um som próprio aqui da região de São Paulo, e eu só posso responder mesmo pela região que eu moro. Como o Brasil é um país aí imenso, também não quer dizer que todo o estado de São Paulo, todas as pessoas falem e reproduzam esse mesmo som. Então depende muito também aí da cidade, das influências que essas pessoas receberam, né? Através de quê? De migrações. Então, cada cidade também tem uma história particular, mas de modo geral, é um som que você vai encontrar facilmente na região sudeste do Brasil. Então, ao apresentar novamente esse tema da fonética para esse meu aluno, o que eu disse foi o seguinte: olha, realmente, nós chiamos para falar, mas você pode reproduzir um outro tipo de som. Você pode falar, se quiser, novamente, por exemplo.
E você pode estar se perguntando, mas professora, por que essa pessoa pode falar dessa maneira se você está falando de outra? Porque disso se trata as variações linguísticas que acontecem em todo o Brasil, ou seja, as pessoas não falam de uma mesma forma, com o mesmo sotaque, de uma maneira uniforme. Nós temos variações de estado para estado e, como eu já disse, até mesmo de cidade para cidade, dependendo da história dessa cidade. Então, você pode viajar pelo Brasil e encontrar pessoas que não falem chocolate, sorvete, mas reproduzam o som desse TE, talvez mais seco, chocolate, sorvete. Ou seja, esse som existe. E eu, como não sou apegada a isso, eu deixo o meu aluno livre para escolher como ele prefere reproduzir o som. Então, quando a gente chega nessa parte da fonética, principalmente em relação ao TE, ao TI, ao DE, isso também pode acontecer, ao DI, que a gente acaba chiando um pouquinho aqui para essa região, eu deixo em aberto, dizendo, você pode escolher como você se sente mais confortável para falar. E é a mesma coisa que eu digo respondendo aqui esse comentário dessa pessoa. Como você se sente mais confortável para falar? Você pode reproduzir um som, um sotaque, que não seja da região sudeste, que seja de outra região do Brasil, porque existe. E a próxima pergunta / comentário que eu recebi de um dos meus vídeos aqui do canal, que também tem a ver com variações linguísticas, foi do vídeo com o título Quando dizer você e quando dizer tu. Então a pessoa me dizia que ela não escutava tanto, ela não viu tanto pessoas reproduzindo, né, falando o tu. E novamente a gente vai cair aqui no tema de variação linguística. Bom, eu uso o tempo todo aqui em São Paulo você. A gente não usa o tu. Talvez em alguma região aqui do estado de São Paulo tenha, talvez tenha, né? Como eu disse, o país é imenso e nós temos diferenças importantes, né? Mas não quer dizer que não exista. Existe, mas depende, é uma variação linguística que depende muito da região do Brasil. Como exemplo, eu já estive ali no Rio Grande do Sul, então a gente escuta realmente, né, que eles utilizam o tu, e o carioca, né, o pessoal do Rio de Janeiro também utiliza o tu. Então existe, mas depende muito da região do Brasil. Bom, você veja que até esse momento do vídeo eu respondi a comentários, perguntas que tratam de variações linguísticas do português do Brasil, que sempre é um tema muito interessante e muito vasto também. Então, se este vídeo já está te ajudando a entender melhor a língua portuguesa, o português que nós falamos aqui dentro do Brasil, por favor, eu peço o seu like. E a próxima pergunta foi uma pergunta que eu recebi em aula e tem a ver mais com gramática, que é a seguinte: quais outras palavras eu posso usar no lugar de mas? Esse mas, ele é uma conjunção que indica uma oposição de ideias. Então, vou te colocar aqui um exemplo. Eu gosto de café, mas hoje eu prefiro tomar chá. Bom, que outras palavras nós podemos usar no lugar de mas, que também podem indicar uma oposição? Então, você pode usar as palavras porém,
todavia, contudo, no entanto e entretanto. Essas palavras podem substituir facilmente o mas. E essa informação, ela é muito importante, principalmente para quem precisa escrever em português. Escrever redações, escrever e-mails, de repente no ambiente corporativo, no trabalho. Então, guarde essa informação que pode te ajudar muito futuramente. E a próxima pergunta que eu recebi também foi em aula. É uma pergunta muito interessante porque não somente envolve a gramática, envolve também uma questão cultural, que foi a seguinte: um aluno chegou no modo imperativo. E ao estudar o modo imperativo, não se trata somente de uma lista ali de verbos, de como falar, de como não falar, mas também explicar em que situações nós devemos usar o modo imperativo. Então, nós utilizamos o modo imperativo para indicar uma ordem, um pedido, uma sugestão, um conselho. Até aí, tudo certo. Mas a indagação desse meu aluno foi a seguinte: mas, professora, vocês utilizam o modo imperativo em todas as situações? E foi interessante porque em alguns idiomas o modo imperativo ele é mais ele é mais utilizado até mesmo em situações, eu digo, do dia a dia. Aqui no Brasil, o imperativo a gente encontra mais no sentido realmente de sugestão, de conselho, não exatamente de ordem. Então, eu vou te dar aqui um exemplo do que seria um modo imperativo. Faça o exercício de português. Se faça é o imperativo. Outra, beba água. Se beba é um imperativo. Mas bom, no nosso dia a dia, o imperativo ele pode soar realmente como uma ordem muito direta e dependendo dos ouvidos aqui, isso pode parecer também um tanto quanto rude. Então é muito normal nós brasileiros trocarmos aí um modo imperativo simplesmente pelo presente do indicativo, que seria o faz o exercício, por favor. Bebe água, que faz bem para a saúde. Ou seja, a gente também costuma colocar aí uma informação complementar. Veja, não é que nós não usemos o imperativo aqui no país. Claro que a gente usa. Mas no dia a dia, para falar com amigos, com as pessoas do nosso convívio, para pedir alguma coisa, a gente acaba utilizando mais o presente. E geralmente essas palavrinhas, né? Um por favor, alguma coisa no diminutivo, né? Que a gente usa muito aqui no país, que pode ser, por exemplo, bebe uma aguinha, que faz bem para sua saúde. Então a gente tem essa tendência a colocar as frases de uma maneira mais amigável, mais afável. E isso tem a ver com a questão, claro, cultural. Então você veja que interessante, né? Eu sempre digo para os meus alunos que a gramática, ela é um espelho da nossa cultura também. E este foi o vídeo em que eu respondi a dúvidas frequentes de português, tanto dúvidas que eu recebo em aula, como de comentários que as pessoas deixam aqui no canal. Então, se você também tem uma dúvida e gostaria que eu respondesse a ela, aproveite o espaço e deixe a sua dúvida aqui no comentário, para que eu possa elaborar um vídeo futuro
respondendo a sua questão. E se este vídeo ajudou você nos seus estudos de português, e eu espero que sim, por favor, deixe o seu like, que é muito importante, e se inscreva no canal se é a sua primeira vez por aqui. Obrigada, um abração, até mais e tchau, tchau!